O problema básico que o livro tenta investigar é qual é o modo de tratamento pelo qual o Hegel pensa os fenômenos da pobreza, né? E, por consequência, o fenômeno, basicamente, de uma classe que nasce desses processos de empobrecimento, que é a plebe, né? E o modo como ele investiga, digamos assim, a gênese da sociedade moderna, quais os problemas que estão inscritos, que são interiores, que são próprios dessa formação, né? Que diz respeito tanto ao mercado e também diz respeito ao papel do Estado. O livro ele busca investigar qual é a posição do Hegel em relação a, digamos, esse fenômeno de disfuncionalidade dos mercados modernos. O trabalho ele busca dialogar com a bibliografia existente a respeito do tema, né? De fato, no Brasil nós temos muitos bons comentadores, né? Embora em específico sobre esse tema, eu diria que o central é uma bibliografia que ainda é estrangeira, né? Mas também há uma, digamos assim, um revival, uma redescoberta desse tema. E ali, a partir de 2010, você vai ver surgir uma bibliografia bastante ampla, que tem, sobretudo, como seu principal comentador, um professor alemão chamado Frank Ruda, com o qual, na obra, eu busco estabelecer um diálogo a partir de outros comentadores, como, por exemplo, um professor chamado Tomás Cristofori. Eles têm posições meio antípodas em relação à questão. Eu diria que eu tentaria oferecer uma resposta um pouco diferente de ambos, embora tentando incorporar ambas as contribuições. Basicamente, a maneira pela qual eu tento abordar o problema, ela se dá da seguinte forma. Primeiro, uma reconstrução básica do problema, né? A partir do próprio Hegel, em especial a partir do seu livro político principal, que é a Filosofia do Direito. Na sequência, eu busco mostrar que nesse texto, digamos assim, Hegel mais enuncia o problema do que o resolve. Então, de fato, há uma questão em aberto ali, que a própria abordagem do Hegel não permite resolver. E depois eu ainda tento mostrar como o problema da plebe ele aparece desde os escritos juvenis do Hegel até o último escrito que ele publicou. Na sequência, eu tento mostrar como os comentadores abordaram a questão, né? Esses comentadores mais clássicos e depois esses comentadores mais modernos. E, por fim, eu tento oferecer uma resposta própria, né? Tentando incorporar todas essas contribuições de maneira um pouco mais experimental, eu diria, pensar a questão a partir do Hegel, a partir de pensadores mais ou menos contemporâneos. Então, tento, digamos assim, sem nenhuma grande pretensão, mas tento pensar qual é a atualidade do Hegel diante da nossa época, diante do nosso tempo. Eu acho que o papel das editoras universitárias, no geral, em especial da editora UFBC, é um papel que é fundamental e não pode ser subestimado. As editoras universitárias, elas têm critérios de publicação. Há um conselho editorial, há um conselho científico pelo qual a obra é lida, ela passa por uma revisão, ela passa inclusive por sugestões e tudo mais, é quase como se fosse uma segunda banca. A principal importância dela diz respeito ao fortalecimento da noção de ciência, isto é, da noção de uma comunidade científica que vai avaliar os trabalhos, que vai validá-los, entendo que uma editora universitária, ela justamente valida o conhecimento, né? Agradeço a editora, não só a publicação, mas todo o processo, todo o acompanhamento, as sugestões dos pareceristas anônimos, que também foram muito importantes para ter um formato mais adequado para o livro. Esse esforço de divulgação, ele é um esforço de valorização da esfera pública e certamente, no espírito do próprio Hegel, eu penso que ele validaria todo esse processo.